Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que nos reunimos mais uma vez, agradecendo em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, e nos agradecemos, Pai, pela vida, Mestre Jesus, por estarmos juntos mais uma vez. E assim felizes, estamos iniciando o nosso aprendizado nesta noite, neste momento, nesse encontro entre nós, onde mais uma vez estamos iniciando o estudo do Evangelho. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos de toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E sim, boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso encontro desta quarta-feira. Vamos agradecendo já a vocês, claro. Boa noite aqui, que já registraram, boa noite, né? O nosso prezadíssimo Barros Maurício, em recuperação da cirurgia. Sara logo, Maurício! Também Alzira Crepaldi, Carlos Eduardo Aragão, Sônia Martins, Alessandra Branco. Então, todos vocês, Judélia Lima, que também está aí chegando. Vocês chegando, vindo, deixem aí seu boa noite. Não tem problema, até que já tenha terminado, né? Aquela olhadinha depois que termina, que fica em vídeo por um mês aqui no Facebook, mas lá no YouTube continua lá por tempo indeterminado, pelo menos por enquanto, né? Não sei que eles inventem também e de repente dá uma data limite para os vídeos e ir eliminando, mas lá tem uma quantidade imensa. Todos os nossos encontros estão lá no YouTube. O endereço está logo aí no início, como vocês sabem, tá bom? Nosso abraço então para todos vocês, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, espero que seja tudo muito bem, otimamente com vocês. E olha aí a Dinha Chaves, um estadinha, quanto tempo aqui, eu e Célia, mandamos um abraço para você, já cumprimentando pelo aniversário, que amanhã, né? Se não me engano, acho que é amanhã, mas a gente antecipa, porque amanhã nós não temos nosso encontro, a gente puxa então os aniversariantes. Então, aquele abraço, viu? Coração a coração meu, da Célia que está aqui para você, desejando acima de tudo muita e muita saúde que a gente precisa, né? Então, transmito também nosso abraço a todo o seu pessoal aí, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, simpáticos, hospitaleiros, como todo bom mineiro, a gente sabe que o é, né? Então, um grande abraço para você, viu? E também vamos cumprimentando a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que também está conosco, chegando aí. E hoje, como foi dito ontem, nós vamos iniciar o Evangelho mais uma vez. Pois é, nesses anos, né? Quantas vezes já rodamos o Evangelho inteiro. Mas sempre é bom reiniciar. E é o que nós vamos fazer. Iniciando o Evangelho hoje. E na sequência, como sempre, nós vamos ter Joana de Ângeles. E hoje nós vamos fazer o convite para o recato. Convite para o recato. Sejamos recatados em nossas atitudes, em tudo, né? É o que nos pede, nos convida então Joana de Ângeles. E vamos iniciar, vamos ver que o Evangelho já está aí saltitando. Segunda-feira terminamos o Evangelho, né? Com a prece pelos obsidiados, e hoje estamos novamente iniciando o abençoado Evangelho. Está aqui conosco, olha aqui, né? É o mesmo desde que nós começamos, né? E vamos ver então, iniciando, nós vamos ver já no início, na chamada introdução, a autoridade da doutrina espírita. A autoridade é muito grande, tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas aqui, mas nós vamos ver o início então, que já diz muito para nós, sobre a importância para nós da doutrina espírita, né? Então, bem-vinda aí também a Bárbara Santana Nery, sempre conosco, né? Vocês todos, sempre gentilmente acompanhando nesse horário, né? Horário em que muitos estão aí preparando o jantar, aguardando o pessoal que chega, né? Espavorido, com fome, mas aí vão ouvindo, isso é bacana. Vamos ver então o que diz o Evangelho em seu início de hoje.
Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sob a palavra de quem dissesse ter recebido os seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio. Poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica, e por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, e cada um a pode aurir. Na falta de homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns que lhe suscitam de todos os lados. Se não houvesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda a parte, de todos os povos, todas as seitas e todos os partidos são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, de voz, empregaria assim séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja desertado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas essa não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho,
mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Pois é, meus amigos, é bastante grande essa introdução, né, que fala da autoridade da doutrina espírita, mas, em resumo, ela trata da própria origem da doutrina. Como nós sabemos, e é, claro, colocado para o Kardec, né, a codificação da doutrina espírita, nos seus livros, o Livro dos Espíritos, claro, né, que é o início, a base, também depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Entre o Céu e o Inferno, Gênese, que são os livros, né, da doutrina básicos, como dizem. Agora, por que Allan Kardec? Allan Kardec, ele não acreditava absolutamente em nada de que se tratasse disso. Ele era tipo um cientista, um estudioso, era professor, extremamente inteligente, mas foi chamado várias vezes para acompanhar, na época, né, do século de 1850, daquela época, para acompanhar certas mesas girantes que giravam sozinhos, se levantavam, etc. Ele começou aí, e Aui achou interessante, porque não havia realmente nada, nenhum mecanismo ou coisa alguma que fizesse com que se movesse. E começou a ter contato, então, com aqueles que, vamos dizer assim, nos escondido, tratavam da doutrina. E começou, então, a juntar tantos relatos que vinham de todas as partes do mundo. Eram psicografias, eram relatos daquilo que os médiuns diziam, através que os espíritos se manifestavam, então, através dos médiuns. E ele foi percebendo que, em muitos desses relatos, uma quantidade imensa desses relatos aí, comunicados de lugares absolutamente diferentes, distantes, mas de datas ali próximas, falavam a mesma coisa. Não havia como, na época, questão de comunicação, era ali carroça, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Aquela dificuldade muito grande, de alguém que estava lá na Europa, por exemplo, recebeu uma comunicação da Ásia, uma comunicação até da própria América, ou seja, lá de onde for, falando da mesma coisa e tendo a mesma data ou data próxima. Isso foi desenvolvendo nele esse sentido crítico de falar, mas como que assim, de tão diferentes falam a mesma coisa? E ele foi então juntando todas aquelas comunicações, e disso saiu então o Livro dos Espíritos. Ali o próprio Evangelho, em suas comunicações aos Espíritos sobre os mais diferentes aspectos, né? E aqui, como falou, né, nesse início para todos nós, que se fosse um único homem que falasse da doutrina, ele falando, seria muito, muito, muito difícil sustentar isso por um determinado tempo. Você diz, pode ali, naquela época, né, especificamente, juntar pessoas, etc., mas se difundir de forma a ganhar o mundo, seria extremamente difícil. O Espiritismo, ou a doutrina, tem por base exatamente essas comunicações que vieram das diferentes partes do mundo, falando da mesma coisa, sobre o mesmo assunto. E Allan Kardec foi ali compilando, foi ali, então, juntando e fazendo os livros que compõem, né, os 5 livros básicos, digamos assim, da doutrina. E isso torna, e é uma nova revelação para nós sobre a grande pergunta que, desde o princípio do homem, isso acabava sempre perturbando, quem sou eu na realidade? Eu sou uma personagem única na natureza, porque sou o único que pensa, sou o único que fala, que penso dessa forma raciocinada, que o que eu vi hoje, ontem, 10, 15, 20 anos atrás, eu sei, eu guardo, eu lembro, e isso fez com que tudo se desenvolvesse ao nosso redor, coração do homem, muita evolução, mas também muita degradação, e algumas delas, claro, também em função da própria evolução, né? Então, esses fatos todos, essa questão, quem que eu sou? Aliás, primeiro, se eu estou aqui, de onde que eu venho? Porque muitas das coisas, habilidades que eu tenho, a gente imagina que seria difícil se simplesmente adquirir por um estalar de dedo, né? E para onde que eu vou depois que sair daqui? E são questões como essa que o Espiritismo veio trazer à luz para nós. No Espiritismo, na doutrina, não existe mitificação, não tem chamar aqueles dogmas, são coisas proibidas que ninguém pode saber, que é mistério de Deus, não tem nada disso.
Tudo aquilo que foi revelado está tudo muito bem esclarecido e claro, ainda mais acompanhando a ciência. E acompanha, sim, a ciência. Porque as explicações de fenômenos ditos muitos como milagres, etc., é explicado por uma questão física, química, biológica, magnética, fluídica. Daquilo tudo que nos envolve que nós não temos noção dentro do nosso ser pensante e racional no estágio que ainda estamos. Então, amigos, a doutrina trouxe para nós revelações importantíssimas sobre que, na realidade, quem somos nós, de onde que nós viemos e para onde que nós vamos. Como explicar de uma forma única se nós acreditássemos e fôssemos criados nosso espírito no momento da criação, no momento da concepção, no momento que uma criança nasceu ali um espírito, criou-se ali um espírito. E nascem crianças dos mais diferentes tipos, crianças perfeitas, crianças lindas, maravilhosas, mas nascem também crianças imperfeitas fisicamente, problemas físicos, nascem crianças com problemas de origem mental, com muitos problemas. Então, se nós fôssemos pensar nessa unicidade da criação do espírito no momento da concepção do ser humano, como explicar tanta diferença? Agora, se eu acho que Deus é sábio, Deus é justo, tem justiça, por que Ele faria isso conosco? Por que eu seria aqui lindo, bonito, maravilhoso, inteligente e outro irmão tão desprovido de quase tudo? Onde estaria aí a justiça de Deus? Ou seja, passamos a duvidar da sabedoria e da justiça de Deus. Então é muito mais lógico, racional, que duvidemos dessa afirmação. Há coisas que temos que descobrir. E o Espiritismo trouxe uma luz para nós a respeito disso. Nós vamos falar muito mais a respeito, né? Não tem como nós acharmos que Deus é imperfeito. Imperfeitos somos nós, com nossos pensamentos, com nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de julgar, que ainda temos muito dentro de nós. Mas vamos aos poucos aí, aprendendo um pouquinho, o Evangelho está aí para nos auxiliar, né? Então, olha aqui, nosso boa noite também para Irene Batista, para Imagens Zé Bueno, um grande abraço aí para vocês, todos sejam muito bem-vindos, tá? E vamos continuando, mas antes uma aguinha, né, terapêutica. Afinal de contas, o meu espírito não precisa de água, mas o meu corpo precisa. Senão o meu corpo sucumbe e meu espírito perde aqui o tempo, que eu tenho que ficar mais tempinho ainda, esperando, né? Ficar um bom tempo mais, para aprender um pouco mais, para sairmos melhor daqui do que quando nós chegamos aqui. Esse é o nosso desejo, né? Muito bem, vamos ver Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai falar para nós hoje sobre o recato, é o convite ao recato, que está no capítulo 46 do livro Convites da Vida. E ela fala sobre nós. Começa falando sobre nós, né? Como a gente pensa, como a gente age, como a gente imagina, o que a gente quer. E muitas vezes, como que na verdade o que acontece conosco, que é essa realidade. E ela diz o seguinte: atormentados não conseguem distinguir as fronteiras que existem entre o estético e o ridículo, ultrapassando-as a largos passos, de modo a mergulharem nos fundos fossos da esquisitice. E ela já começa falando, né? Que atormentados por querer ser, aparecer, ter, assim, sempre mais do que às vezes conseguimos, a gente não consegue, algumas vezes, a gente sabe disso, distinguir a fronteira entre o estético que permite e o ridículo. E ela continua. Afirmando a elaboração de uma conduta realista, fingem contestar o passado, alienando-se a princípio das linhas do equilíbrio, e marginalizados, em consequência, né, entram em rebelião anárquica, em avanço irreversível quase pelos corredores da alucinação. Então, muitas vezes, a não aceitação do que se é, do que se aparenta, né, fisicamente, ou do que se aparenta também em termos de evolução mental, em termos de conhecimento, entra-se em desespero. E qual é a razão disso? E diz Joana ainda: fisicamente bem modelados, creem-se protótipos de novas situações,
e supõe-se biótipos hoje das futuras formas da humanidade. Claro que todo mundo quer estar bem, quer estar com um corpo bom, ter um corpo com saúde, que assim seja. Mas é essa questão estética, essa questão física, a questão de querer sempre estar, né, lindo, o corpo ali, daquele jeito que é um padrão. Mas tantas vezes em função de se perseguir esse padrão, a saúde vai pro brejo, como a gente fala. Deixa-se de alimentar corretamente o corpo, de se prover para, em função de uma estética que está mais dentro da cabeça da própria pessoa, submete-se o corpo a muitas privações e supõe a limites extremos. E resultado, vira e mexe, nós vemos resultados, né, aí na mídia, de pessoas que acontece isso, acontece aquilo, infelizmente. E Joana diz, alguns são realmente idealistas e sonham com novos padrões de estética e justiça social, de fraternidade e amor, de cujas fórmulas se beneficiariam todos os homens. Aturdidos, porém, pelo tumulto tecnológico e a desenfreada luta competitiva na esfera da comunicação, facultam-se fascinar pelas aberrações e fossilizam, né, danos na sexolatria desvairada, na toxicomania infeliz, absorvidos pelo poder de todos os disparates. Transformam-se em líderes de outros insanos. Padronizam o comportamento e afrontam os valores da dignidade, da honradez, mediante sarcasmo contumaz, desprezo sistemático à ordem e às expressões da saúde moral, social. Então, muitas vezes, em função do meio, daquilo de querer ser, querer ter, querer se exibir, querer estar, né, aparecendo nas mídias, etc. Quando, né, como eu já sou mais antigo, na época do Roberto Carlos, década de 60, aquelas coisas lá, na década de 60 que eu tinha lá, meus 16, 15, 16, 17 anos e tal, é aquela coisa da crista da onda, né? Quem está na crista da onda, então não tem limites para o que se faz, para se manter, mas o tempo não para. Estão destruindo, apregoam para construírem depois, faltam-lhes, porém, programas ideais. Estereotipados pelas situações materialistas, embora aparentem crer em Deus e no espírito imortal, apenas aparentam, pois desmentem qualquer religiosidade mediante a vida por que se deixaram consumir. E temos exemplos aos montes aí dessa situação. E são estereotipados pelas coisas materiais. Então, claro, acredito em Deus, acredito assim no espírito imortal, naquilo que é dito, mas, na realidade, vivem uma vida completamente diferente daquilo que a própria religiosidade pede. A pretexto de modernismo, não te desequilibres. O recato é atitude moral indispensável a uma vida sadia, normal. Não que o traje seja fator de corrupção. Ocorre que a sua ausência faculta ilações mentais desditosos entre os que não conseguem ver com discernimento e ensejam as amplas possibilidades de atentados ao pudor. Então aqui Joana já fala do recato, ela trata do fato, né, corriqueiro, comum para os nossos dias, de como as pessoas trajam, se portam, como se vestem. E ela diz aqui que não que o traje seja fator de corrupção. Ocorre que a sua ausência ou aqueles trajes que bem sabemos faculta que os pensamentos comecem a voar. E pensamentos voadores aí depois são difíceis de recolher, né? Como se diz. E, como ela diz, enseja as mais amplas possibilidades de atentados ao pudor. Uma coisa que são simples, básica para cada um de nós, né? Devemos nos portar convenientemente, não só nos portar, como nos trajarmos convenientemente, onde quer que formos. Nós não vamos sempre numa mesma situação. Quando nós vamos a um casamento, por exemplo, né? Vamos a um casamento, vai ter uma festa lá no salão,
né, uma festa bonita, tal. Nós não vamos, assim, em sã consciência, vamos dizer, com o mesmo traje que nós vamos se fosse, por exemplo, um churrasco, numa chácara, não sei aonde, não sei aonde. Então, é esse discernimento que é necessário. Se nós vamos numa igreja, num culto, nós vamos na sinagoga, nós vamos no templo islâmico, nós vamos no centro espírita, vamos na igreja católica, vamos num templo evangélico, né? É um lugar onde lá nós vamos falar a nossa religiosidade, respeito, né? Onde nós vamos entrar em contato direto, embora estejamos diariamente em contato com nosso santo de, vamos dizer, de devoção, com Jesus, com Deus, estamos diariamente em contato para que nós quisermos, mas aquele lugar é por nós considerado um lugar sagrado, consagrado, onde nós vamos ali com uma finalidade específica. Então precisamos também ter um pouco de, né, de equilíbrio, vamos dizer assim, de razão, de lógica, de moral, para saber como que nós vamos lá. É um recato, como diz Joana de Ângeles. E diz aqui ainda, preconizava o converso de Damasco na sua memorável epístola aos Romanos, São Paulo, que uma coisa somente é impura para aquele que a tem como tal. Com o espírito humano se demora por enquanto nas faixas inferiores de onde procede, em cujos limites por ora se compraz, com algumas exceções, fácil-lhe é ver tudo através das lentes escuras da animalidade, estimulando-se ao influxo das atrações do sexo em desgoverno, a dominar quase todos os departamentos da Terra. Então, é a questão de um comportamento geral, né? Não é só a questão ali daquela roupa, né, que está um pouco exagerada por não ser adequada, mas também o comportamento nosso de uma maneira, dependendo de onde nós vamos. Mas independente de onde nós vamos, a boa educação, né, o respeito tem que fazer parte, senão como é que nós vamos fazer? E isso faz parte da nossa convivência. Como é que nós vamos educar os filhos se nós, onde que nós quer que nós vamos, nós aprontamos, falamos bobagem, falamos palavrão, vamos de qualquer jeito, que não sei o quê? Eles vão viver e vão crescer da mesma maneira. E é o que a gente sabe. Então, por isso que a educação, a percepção é tão importante. E Joana de Ângeles conclui, nós também, dizendo, não só no trajar o recato se impõe. Nos diversos labores e situações da vida, o recato, a ordem, tem regime de urgência, para que o homem consiga aurir, né, a porvindoura felicidade que está destinada desde hoje. Eu não tinha lido esse texto aqui hoje, a gente vai fazendo a montagem e basicamente eu leio isso daqui no dia, né, porque são vários, no dia em que a gente coloca o programa todo aqui do Evangelho, texto de Joana de Ângeles. Então, como eu tinha dito antes dela mesma falar isso, não só no trajar o recato se impõe. Nos diversos labores e situações da vida, o recato, né, a ordem, tem regime de urgência, para que sim nós consigamos aurir aquela felicidade que nós queremos ter. Mas o cuidado que nós precisamos ter é essa felicidade que nós queremos, porque felicidade material e aquelas felicidades exageradas complicam muito a nossa questão espiritual, especialmente se ela estiver mais atenta ou direcionada para as questões animalizantes, vamos dizer assim, e vinculadas à questão sexual, aquela questão que todos nós conhecemos. Então não adianta esconder, não tem como nem falar sobre isso aí de uma maneira, né? Tem que falar, claro. Somos todos adultos. Se nós procuramos a nossa evolução, não podemos esquecer da parte espiritual jamais, né? O respeito, ali a boa convivência, o recato, faz parte da nossa evolução. Não é nenhuma frescura, mas faz parte da evolução. Porque cada vez vamos ter que aprender mais. Porque se queremos ser como Jesus foi, não adianta continuarmos sendo como nós estamos hoje. E nós estamos destinados a ser como Jesus é.
desde que esse mundo foi feito. Então, como diz, onde que está nosso exemplo? O próprio Evangelho fala, vede Jesus. E se nós olharmos Jesus, a maneira como ele portou, o que ele falou, tudo, onde que nós estamos em relação a Jesus? É para pensar um pouquinho. Aliás, não precisa nem pensar muito para saber onde que nós estamos ainda. Oremos, né, queridos irmãos? Vamos então aqui ver os aniversariantes do dia, ok? O tempo correu. Olha aí, a Maria Célia Silva, né, que trabalhou conosco aqui, americano. Um grande abraço, um beijo nosso aqui, meu, da Célia para você, viu, Célia? Da Célia para você, Célia, também, né? Também aniversário hoje o Silvio Pichico, a Dinha Chaves, que nós já mandamos o cumprimento, né, Dinha? Joana Dark também, a Inês Cavilha, a Graça Poça Andrade, a Jéssica Sabrina, Paulo Henrique aniversariando hoje também. As bênçãos do Pai para todos vocês, viu? Um dia muito feliz, muito agradável, que Deus abençoe. Amanhã aniversaria o Matheus Henrique Murares Zuin, Josefa Sônia Sueli Ruber Longaray, Ângela Aparecida de Jesus, Leila Bife Alves, também o Tiago Leonardo. Tiago, que era aqui do Paz e Amor, foi lá para o sul, né? Casou, tem um casal de filhos, agora voltou, tá na Unicamp, voltou aqui para a região. Então um grande abraço para o Tiago e para todos os aniversariantes, que Deus abençoe imensamente a vida, o dia de vocês, amanhã, hoje e sempre, todos os aniversariantes desses dias. E para todos vocês, aquele abraço nosso, coração a coração, desejando o melhor, com muita luz, esses a quem aqui eu citei, mas também nossos aniversariantes particulares, todos vocês também, que conhecem, que aniversariam nesses dias. E claro, semeando boas sementes para que depois a colheita venha. Não tem jeito. É isso, amigos. Então vamos para o nosso encerramento, né? Cumprimentando também o Fábio Fidelis, que conosco também está. Um grande abraço aí, Fábio. E vamos para esse encerramento, que já chegou na hora. E vamos orar pelos nossos irmãos queridos. Vocês já vão mentalizando aí, porque nós vamos citar aquelas pessoas e vocês, na mente de vocês, também levam as pessoas que conhecem e que precisam, assim como todos nós, das bênçãos do Pai. Vamos então orar, irmãos, por Isadora Pérez Garcia, Lesiane Ferra, Maria Ângela Dona Bela, Límpcia de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Caleta Filho, Delcio Mendes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Valinho Nicolúcio, Liliana Saldanha, Elaine Pironi, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Isabela Esferra, Gustavo Piloto Andretta, Jéssica Isvenso, Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Rismilho, nossa irmã Tercília Tonero, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins também vamos orando, né, pela Arvoni de Oliveira Pascoal, de Jalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Ende dos Santos, Anderson Barbosa Pires, nosso querido compadre, batalhando lá também, pelo Marcílio Domingos e pela Ivonete, pela Dona Maria Terezinha, pelo nosso querido André e por todos nós. Vamos então, Silvio Pichico também entrou com aniversaria, né, Silvio? Então nosso abraço, todos nós que estamos reunidos neste momento para você, desejando saúde, vida longa, próspera, semeando boas sementes, porque depois a colheita vem. Grande abraço para todos vocês, abraço Sônia que também, né, que aniversaria também, olha que beleza. Grande abraço. Vamos então para o nosso momento de prece? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamo,
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, querido Mestre. E nós nos louvamos, Pai, pela vida que nos desse a oportunidade de aqui estar. Nos louvamos, Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos amparando, auxiliando. E sim, Pai, felizes, porque juntos estamos mais uma vez, em mais um encontro entre nós e convosco. E sim, queremos nos louvar, agradecer, mas também pedir, suplicar a vós suas bênçãos sobre todos nós, suplicando pelas bênçãos a estes que demos os nomes, nossos irmãos que tanto necessitam se recuperar para continuar a caminhada neste mundo, a estes que demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos. Abençoa, Pai, a todos, abençoa estes que estão vindo ao mundo pelos braços de seus abençoados pais. Abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. E abençoa estes que também estão nos deixando, aqui cumprindo a sua caminhada, a sua jornada, retornando ao plano espiritual. Que suas bênçãos, amado Pai, se estendam às nossas famílias, às famílias de todos os seus filhos, a todos os seus filhos, neste mundo, caminhando com dificuldades que nossa caminhada nos coloca, mas também por nossas próprias atitudes, nessa encarnação e encarnações anteriores. Abençoa a todos nós, a esses irmãos que estão em grande sofrimento, passando por essas guerras sem sentido. Abençoa, Pai, ainda também a mente, o coração dos dirigentes das nações, para que eles trabalhem para o povo, acima da vaidade, do orgulho tão comuns nessas situações, e que suas bênçãos se estendam aos nossos irmãos à procura do trabalho tão necessário, abençoando aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que honram o seu trabalho, trabalhando dignamente. E assim pedimos por nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão vos agradecer, felizes, vão vos louvar agradecendo. E ao pedir por todos nós, pedimos também, claro, por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, por estes que estão chegando ao mundo, para que definam suas vidas no amor, na paz, na gratidão, no perdão, na indulgência, na tolerância, paciência, fraternidade, tantas virtudes que todos nós precisamos progredir. Fortalece-nos neste caminho para que consigamos, Pai, recuperar este mundo que criastes para nós e que nós tanto já maltratamos. Por isso, levamos a vós também a mensagem amorosa de nosso Mestre Jesus através da oração que nos trouxe. E juntos dizemos, pensamos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. E todos nós, humildemente, seus filhos, os pedimos, o teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia, para todos nós. Abençoa nós que estamos reunidos e a todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em seu universo, Pai de toda a criação. E sim, que suas bênçãos, suas bênçãos luminosas estejam, sim, conosco, sempre, sempre equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que assim equilibrados, harmonizados, vivemos seu amor aos nossos lares e onde quer que formos, abençoando nossos anjos guardiães, abençoando nossos bons espíritos, abençoando nossos irmãos perdidos em sua caminhada neste mundo, estejam encarnados ou desencarnados, abençoando a todos e a nós o nosso louvor, o nosso agradecimento e o nosso amor. Que assim seja, amado Pai, com a sua graça, agora e sempre. Então, queridos amigos, agradecemos a participação
eu e Célia, de todos vocês, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração. Que a paz esteja, né, em seus corações, nas mentes de todos vocês, em seus lares, no trabalho, onde quer que forem. E leve um pouquinho dessa paz também, viu? E marcamos o encontro para depois de amanhã, sexta-feira, desejando uma ótima quinta, sexta-feira, onde, com a permissão do Pai, suas bênçãos, vamos nos encontrar mais uma vez, continuando o Evangelho, continuando então a nossa caminhada a cada dia procurando progredir. Linda noite para todos vocês, um abraço meu, um abraço da Célia, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, iluminando seus caminhos e sejam luzes nos caminhos dos outros também. Até sexta-feira. Tchau!